meu nome é Juliana e eu vim ministrar a disciplina de Geografia Ambiental. A Geografia Ambiental, ela trata de como podemos conviver e interagir com o meio ambiente de forma consciente. A nossa aula de hoje vai tratar dos assuntos: noções de cartografia, leitura e interpretação de mapas, perfis topográficos e cartas temáticas. O meio ambiente, ele é composto de coisas vivas e coisas não vivas, que estão relacionados com o ecossistema e a sociedade. Essas coisas fazem parte do ambiente natural, que é aquele que não sofreu intervenção humana, e do ambiente antropizado, aquele que já sofreu intervenção humana, como, por exemplo, as cidades. São esses dois ambientes, o natural e o antropizado, que a cartografia busca representar, através de seus mapas, cartas, globo terrestre. Os mapas, eles podem representar informações de diversas áreas e geralmente trabalham em escala pequena. As cartas trabalham geralmente em escalas médias e grandes e o globo terrestre representa toda a superfície terrestre, porém mostrando poucos detalhes. Para representar um objeto em mapa, devemos saber quais as informações desses objetos estão relacionadas à nossa pesquisa. Como, por exemplo, para representar uma floresta em um mapa, devemos saber o que tem nessa floresta que vai interessar a nossa pesquisa. Se vamos representar a vegetação dessa floresta, então devemos colher dados sobre a vegetação. Sendo assim, a coleta de dados é o primeiro passo no processo cartográfico. É importante saber que a superfície terrestre não é perfeitamente redonda. Por isso, o modelo mais aceito de representação do seu formato é o geoide, que considera todas as deformações da superfície terrestre, como, por exemplo, vales, montanhas e o nível do mar. Quando vamos representar a Terra em um plano, o seu formato sofre algumas deformações. E essas deformações, elas procuram ser minimizadas pelas projeções cartográficas. Eu trouxe 3 exemplos de projeções cartográficas que são as mais utilizadas. A projeção cartográfica plana, onde as regiões centrais são as menos deformadas na representação. A projeção cônica, que é aquela onde as áreas próximas aos polos sofrem menos deformações. E as projeções cilíndricas. São esses três os tipos mais utilizados de projeções cartográficas. É impossível e inviável que a representação de um objeto seja feita no mapa em tamanho real. Então, diminuir as suas dimensões para que caibam num papel ou numa tela de computador é importante para que sejam representadas as informações principais e mais importantes para o nosso mapa, ou qualquer que seja o tipo de representação cartográfica. Aqui nós temos um exemplo que mostra a relação entre a medida real de um objeto ou de um lugar e o tamanho com que ele está sendo representado no mapa é chamado de escala. E essa relação pode ser demonstrada pela fórmula E, que é a escala, igual ao D maior, que é o tamanho do objeto no espaço real, e o D minúsculo, que é o tamanho do objeto no desenho. Temos aí um exemplo de cálculo de escala. Qual a escala de um desenho que representa uma reserva florestal que tem 10 metros de extensão na realidade e que no mapa ficou com 2 centímetros? Então, para resolver esse exemplo, nós utilizamos a relação E igual a D maior sobre o D menor. E a resposta será 1 sobre 50, que quer dizer que a cada uma unidade no mapa está representando 500 unidades no espaço real. Os mapas, as cartas e as plantas são formas de comunicação que não utilizam textos, ou pelo menos utilizam poucas palavras para passar as informações que desejam. O meio encontrado para transmitir essas informações, então, sem esses textos, é a utilização de símbolos, como, por exemplo, linhas, pontos e algumas formas e cores. As legendas são o item que vai relacionar esses símbolos à informação que nós queremos transmitir, de forma simples e rápida. Nesse mapa do slide, nós temos o mapa do Brasil, dividido por regiões.
Mas nesse mapa não vem dizendo o nome de cada região. Isso está sendo dito na legenda e informado pelo mapa através de cores. Nós temos nesse próximo slide um mapa que mostra a distribuição original do cerrado no território brasileiro. E no mapa abaixo, a distribuição do cerrado no ano de 2002. Nós podemos perceber que essa área diminuiu bastante. Mas no mapa não tem textos que explicam isso. Como nós podemos interpretar isso, então? Através das cores e das áreas que estão mostradas no mapa. Agora vamos falar um pouco de perfis topográficos. Os perfis topográficos, eles são gráficos que mostram o perfil do terreno e podem ser feitos a partir de levantamentos planimétricos, que consideram as medidas horizontais do terreno, e o levantamento altimétrico, que considera as medidas verticais do terreno. Essas medidas verticais podem ser duas: as altitudes, que consideram a altura do terreno em relação ao nível do mar, e as cotas, que consideram a altura do terreno em relação a um ponto qualquer de referência. As diferenças de níveis entre pontos de um terreno podem ser representadas no mapa por elementos chamados de curvas de nível. Esses elementos unem pontos de mesmo nível no terreno, como por exemplo, essa figura do slide. Nela, os círculos estão unindo os pontos de mesma altitude, de mesma cota, como por exemplo, o nível 160, o nível 120 e o nível 20. Já as cartas temáticas são destinadas a responder questões de temas específicos. Então, podem ser usados para responder questões de várias áreas do conhecimento. Elas podem ser confeccionadas em qualquer escala e utilizam símbolos, formas e cores para facilitarem o entendimento e a comunicação entre o autor do mapa e o seu leitor. Variáveis como o tamanho, o valor, a granulação, a cor desses símbolos são usados para representar informações. Existem algumas regras para a utilização desses símbolos e cores, como por exemplo, se nós vamos representar a vegetação, devemos utilizar a cor verde e suas variáveis, de acordo com a intensidade da informação que devemos passar. Se vamos representar informações sobre a hidrografia, devemos usar a cor azul e suas variáveis, e daí em diante. Neste último slide, nós temos dois mapas que utilizam formas e intensidades variáveis dos símbolos para representarem as informações. No mapa 1, podemos observar a utilização de diversas formas das mesmas cores. E no mapa 2, nós podemos observar a utilização de várias formas e a utilização também de intensidades maiores para representar algum tipo de informação. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido.